Que você esteja bem e em paz. Vamos dar uma continuidade aqui à nossa abordagem às cartas pastorais do apóstolo Paulo. Chegamos hoje na pastoral 13, que vamos abordar o terceiro capítulo da carta de Paulo a Tito. Então vamos analisar aqui o verso 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Lembrar aos cristãos, aos fiéis da comunidade cristã de Creta, a princípio, onde Tito pastoreava, também das igrejas onde eram organizadas ali por Tito, e Tito estabelecia presbíteros, e num plano maior a toda a comunidade cristã de todos os tempos espalhada por todo o mundo. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Bom, sujeitar as autoridades, ser obedientes e estar prontos para toda boa obra. Embora na época dos apóstolos a maioria dos governos se opunham a Cristo, o princípio cristão da vida em ordem civil deveriam ser mantidas e deveriam ser percebidas sem rebeldia e cumprindo as leis. Deveriam ser praticadas pela comunidade cristã com todo respeito e reverência, sem motins, sem rebeliões, né? O cristão jamais iria tomar armas para destituir governos, ele só tomaria armas para se defender a sua família, né? Ou a sua igreja, a sua comunidade, mas jamais para destituir governos ou não. Então o governo que estava ali estabelecido, o cristão ele reconhece aquilo como sendo estabelecido por Deus. Toda autoridade que é constituída ou instituída na terra é instituída por Deus, seja ela para beneficiar as pessoas, seja ela para julgamento, seja ela uma boa autoridade, um bom governante ou um mau governante. Nada vai fugir do controle de Deus. Então a orientação é sujeitar as autoridades, né? É claro que cumprir as leis sempre está sujeita no sentido de que essas leis não sejam opostas às leis de Deus, né? Então, se surgirem, por exemplo, leis que obriguem a matar pessoas sem um motivo plausível, alguma coisa assim, obviamente o cristão não vai seguir, ele vai seguir o sexto mandamento: não matarás. Então, obviamente, né, entendendo que a lei de Cristo ela é superior à lei dos homens. Um outro detalhe, existem pessoas, nós vemos que existem pessoas que, em algumas pessoas, essa luta é interna. Muitas pessoas querem elas terem o poder e elas têm dificuldade de se sujeitarem às autoridades estabelecidas. Então, se uma pessoa que tem esta chama acesa em si mesma de querer governar, de querer ter autoridade e poder, e ter dificuldade em se submeter a uma autoridade já estabelecida, essa pessoa então ela tem que lutar contra si mesma para obedecer os preceitos da fé cristã. O ponto é que devemos ser obedientes e tranquilos, pois só assim estaremos prontos para toda boa obra. Porque se nós estivermos em pé de guerra, vivendo em conflito, inquietos, agitados, inconformados com os governantes, a ponto de entrarmos em pleito, em discussões, em contendas, em debates, essas coisas todas, nós não teremos a paz, a tranquilidade para estarmos prontos para praticarmos as boas obras, que é o que interessa. Por isso que esse versículo
ele junta essas três ações, vamos dizer assim. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Tá? Que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então são três ações que o cristão deve manter. Verso 2: Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Bom, aqui uma referência clara ao 9º mandamento, a não quebrar o 9º mandamento, né? Não difamem a ninguém. Esse versículo também traz uma receita de como ser ético e promover a paz entre as pessoas. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então, trate todos com cortesia, não difamem a ninguém, não fique levando escândalos, divulgando escândalos. Hoje é muito comum, nós vemos pessoas, até mesmo pessoas que se dizem cristãs, divulgando escândalos nas redes sociais. Essas aí acham que estão prestando um serviço a Deus fazendo isso, porque estão denunciando o mal e tal. Essas pessoas estão promovendo escândalos, elas estão divulgando escândalos. Muitas vezes nem sabem se o que estão falando é verdade ou não, ou tem uma compreensão distorcida dos fatos e acha que aquilo está errado. Então sente-se como o paladino da justiça e vai ali então denunciar e começa a ficar lá denunciando autoridades, denunciando pessoas, supostos erros de pessoas. Ficam ali denunciando até muitas vezes a igreja, porque acharam, supõem que a igreja faz alguma coisa que eles não concordam, então eles acham que aquilo é errado, e por aí vai. Então é uma quebra clara, muitas vezes, do 9º mandamento, e isso não promove a paz. Isso é o oposto de promover a paz, tá? Depois vem aqui os versos 3 ao verso 7, vamos ler. Pois nós também, outrora... Antes eu vou falar uma coisa, isso aqui, do 3 ao 7, é um espelho, é um eco, a voz do próprio apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, Efésios 2, de 1 a 10, onde diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos vivificados, alcançados pela graça, não por nossas obras, mas pela graça de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, e que todos nós andávamos fazendo a vontade dos pensamentos, segundo o curso deste mundo, segundo o curso das potestades do ar, fazendo as vontades da carne e do pensamento. Aqui, do 3 ao 7, é um espelho, é um eco a essa voz de Efésios 2, 1 a 10. Vamos ler. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então nós vemos aqui uma passagem bastante parecida com a de Efésios 2, onde Paulo ele relembra Tito, e Tito, por sua vez, deveria lembrar ou relembrar a comunidade cristã onde ele estava inserido, que nós também éramos dessa forma, e nós vivíamos dessa forma, e fomos alcançados pela graça de Deus, não por nossas obras, nem por méritos próprios,
mas pela graça total de Deus, pelo lavar regenerador do próprio Senhor Jesus Cristo, pela graça de Cristo. E pelo amor do nosso Deus Salvador, do seu amor para com todos. Então, nós fomos alcançados não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. E ele então nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então aqui indica que regenerados, nós somos renovados. Então vamos viver em novidade de vida. Uma nova vida, diferente da vida que nós vivíamos quando éramos odiosos, vivíamos odiando uns aos outros, cheios de malícias, envolvido em prazeres e paixões da carne, deste mundo, enfim, esse tipo de pensamento que é totalmente oposto às condições, aos mandamentos morais que a fé cristã nos apresenta e que nos torna pessoas leves, felizes, onde nós não alimentamos esses sentimentos tão nefastos, tão ruins, que nos trazem tristeza, nos trazem frustrações. As pessoas que estão mergulhadas nesses sentimentos, ou vivendo em busca dessa satisfação pessoal, volta e meia estão frustradas, tristes, deprimidas, por algum motivo, né? Nós que vivemos segundo os mandamentos morais da fé cristã, que nos foi revelado, que nos foram revelados através das Escrituras, tendemos a ter uma vida mais leve, mais cordata, mais tranquila, sem as inquietações internas, das buscas, das paixões, onde o ego esteja muitas vezes inflamado, né? Ou inflado. Então nós tendemos a ter uma vida mais tranquila, de mais paz, né? Aí reside a nossa fidelidade. O apóstolo Paulo, ele fala ali em Romanos 1,16, que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como que se manifesta esse poder de Deus no Evangelho? É o poder de Deus em nos limpar de dentro para fora. O Evangelho, ele vem como uma água purificadora e nos regenera, nos limpando de dentro para fora, a ponto que nós não temos mais interesses ou desejos naquelas coisas que nós tínhamos com tanta ênfase. Claro que quando nós ainda estamos nessa carne, nós ainda temos, estamos expostos, né, a algum desejo, a alguma coisa que não seja lícita, pode acontecer. Mas essas coisas se tornam muito mais leves, porque nós somos tratados de dentro para fora. Não é um fardo que é colocado no cristão, onde ele tem que seguir um monte de regras, sendo que interiormente ele está totalmente envolvido ainda com a vida que ele levava antes de ser alcançado pela graça. Isso seria um peso e muito difícil dele reverter a situação. Mas o Evangelho é o poder de Deus, porque ele vai penetrando dentro mesmo do indivíduo, alma, mente, coração, raciocínio, espírito, e vai transformando de dentro para fora. Então, por exemplo, o Evangelho nos ensina a abençoarmos e não a maldizermos, a perdoarmos, a não alimentarmos ódios nem mágoas. E essas coisas vão nos libertando das garras da tirania do mal, que escraviza o homem com esses sentimentos de rancor, de mágoas, de ódio, sentimentos de egoísmos, egocentrismos, desejos desenfreados por prazeres, sem moderação alguma, um coração cheio de adultério, de pensamentos promíscuos, de inveja, de revanchismo contra as pessoas, né? Vingança. Então o Evangelho ele nos liberta de todos esses sentimentos que escravizam o indivíduo em si mesmo. E ele fica escravizado, mergulhado em todo esse tipo de sentimento, e isso é uma luta constante na vida dele, uma inquietação, uma busca constante por prazeres e por satisfação pessoal.
e ele não usufrui de uma vida leve, tranquila, como o Evangelho propõe. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque transforma o indivíduo de dentro para fora. Então, se a pessoa ele tem práticas religiosas, ele congrega numa igreja, mas ele não deixa o Evangelho entrar nele, ele não estuda, ele não percebe, ele bloqueia a palavra de Deus que está sendo ministrada a ele, a instrução da palavra, ele vai continuar sem transformação. Ele pode até cumprir regras e preceitos de uma religião, mas interiormente ele ainda está com toda aquela inquietação que as pessoas convertidas tinham antes de serem alcançadas pela graça, quando viviam desgarrados, mundo afora. Depois vem o verso 8: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos nas práticas das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas a todos os homens. Então aqui no verso 8, quando ele fala fiel a esta palavra, esta é uma afirmação solene. E quero que faças afirmação. Nós vemos aqui uma flexão passiva e em sentido ativo, ou seja, significa entender passivamente as orientações que estão sendo dadas pelo Evangelho, né? Algo que é falado aqui com veemência, para que os fiéis saibam como viver. Entender passivamente, certo? Passivamente, sem ficar questionando aquelas orientações, sem ficar batendo de frente, não. Receber as orientações que são boas, que são fiéis, fiel é esta palavra, essas orientações que são fiéis, sem aquele desejo de ficar ali rebatendo, quando ele é instruído pelo Evangelho, sem aquele desejo de ficar rebatendo. Receber aquelas orientações que vão apaziguar a sua alma, que é a palavra revelada de Deus, receber passivamente. E ter o sentido ativo de lutar contra tudo o que vai trazer más consequências e confusão e falta de paz. Então é uma flexão recebida passivamente, mas que se transforma em ativa nas ações que ele vai tomar. Veja aqui o verso 9 e o verso 10. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Não resolve nada, só traz inquietações. Por mais que a pessoa tenha uma boa argumentação, ela vai ficar argumentando com o outro e o outro também argumentando com ela. Isso não vai levar a nada. Ninguém vai mudar de opinião por causa disso. Vai gerar contendas, inquietações, murmurações, intranquilidade. Verso 10. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes, verso 11, que tal homem ou que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então, nós vemos aqui, né? Tendo passivamente entendido que as orientações recebidas são fiéis à sã doutrina, a forma ativa será firme, mas ética. Como exemplo de evitar o homem faccioso, mas admoestá-lo até 2 vezes. Até 2 vezes você orienta ele. Você vê que ele tem um partido ali, uma ideologia que ele defende, ele não abre mão daquilo, e ele é intransigente, tudo que é contrário àquilo ele refuta, ele vê as pessoas ali como inimigos e fica brigando constantemente para defender suas convicções e suas opiniões e tal, né? Quanto a essa pessoa, admoesta ela uma ou até 2 vezes, para que ele abandone esse muro, essa defesa toda, né?
para que ele possa observar de fato o que está periférico aí, com mais clareza, sem tomar partido, né? Que ele possa pensar por si mesmo, analisando as coisas, sem ter influências e tendências, né? Que ele seja livre. Mas se ele não quer, se ele é faccioso, vemos aqui pela palavra de Deus que tal pessoa, ela já está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Quando eu falo esse si mesmo aqui, lembra a parábola do semeador, né? Quando a semente ela cai mas o lugar onde ela caiu não existe raiz em si mesmo. Então ela recebe o evangelho até com alegria um tempo, mas não tem raiz em si mesmo. Então ela já está pervertida ali, está em si mesmo condenada. Ela não cria raízes, ela não ela não se permite entender. Né? Também nós vemos ali aquela parábola, né, onde o Senhor Jesus ele fala que um homem muito rico encontrou um que devia uma fortuna para ele, que essa pessoa não tinha como pagar. O devedor não tinha como pagar. E esse homem rico perdoou então aquela dívida. Esse que foi perdoado encontra um outro que lhe devia também, mas uma quantia mínima, muito menor que a quantia que este devia para o outro. E ele então, vendo que esse devedor não tinha como pagá-lo, leva à prisão, toma todos os seus bens e judia dele. Então, tal pessoa está corrompida. Ela recebeu até o benefício, ela viu a generosidade e a bondade de um a quem ela devia muito mais, mas ela não soube se comportar, e o perdoou, mas ela não soube se comportar da mesma forma quando ela encontrou um que devia bem menos para ele, e ele não quis parcelar a dívida, guardar, esperar, ou até mesmo perdoar a dívida, dependendo, né? Ele quis então ser rigoroso com aquela pessoa, quando ele mesmo foi absolvido de viver esse rigor, tá? Então nós devemos entender que nós somos devedores de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, e com a nossa vida nós não glorificamos a Deus, nós vivemos buscando nossos próprios prazeres e nossa própria satisfação pessoal, nossos próprios interesses, até que fomos alcançados pela graça. E então, quando nós encontramos outras pessoas, nós procuramos ser generosos com essas pessoas. Quando encontramos um que quer nos levar para essa vida contendenciosa e nos amarrar em facções, nós não ficamos debatendo essas genealogias nem nada, nós o admoestamos uma ou duas vezes em amor. Mais do que isso, não adianta, porque aquela pessoa não vai mudar de ideia, né? Mas nós mesmos vivemos de forma livre, buscando estar prontos para toda boa obra. Versos 12 e 13. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então, Tito, né? Paulo, aliás, perdão, estava disposto a ir a Nicópolis passar o inverno. Algumas regiões, elas tinham um inverno bastante rigoroso, né? E nessas épocas era difícil, lembrando que eles não tinham aquecedor, eles não tinham recursos, então era muito difícil encontrar as pessoas que pudessem ser ali trabalhadas, evangelizadas, organizar igrejas. Então Paulo, ele procurava regiões que tinha o clima um pouco mais ameno. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Bom, aqui não é muito claro se esse Zenas ele é o intérprete da lei civil ou se ele é o intérprete da lei de Moisés. Provavelmente é o intérprete da lei de Moisés, porque por dois motivos aqui neste texto. Porque Apolo ele se dedicava a estudar a lei para evangelizar judeus, tá? E Zenas está com Apolo aqui nessa viagem.
e pessoas que se dedicavam ao estudo aprofundado da lei, porque os judeus eles conheciam a lei muito bem, muito fortemente, mas eles rejeitavam a Cristo. Então, para que tivessem acesso a eles, no sentido deles ouvir os cristãos estavam falando, era necessário que os cristãos tivessem um conhecimento aprofundado da lei, né? Que pudesse estar no nível deles para conversar, porque eles tinham de fato um conhecimento desde que nasciam, né? Muito forte. Então Apolo, ele era um daqueles que se dedicava a estudar bastante os preceitos judaicos, as leis judaicas. Pessoas assim eram carentes de recursos materiais, porque eles não tinham tempo. Eles se dedicavam totalmente ao evangelismo dessa classe, que eram os judeus. Então eles tinham bastante necessidades financeiras. Ou eles trabalhavam, ou eles estudavam aprofundadamente a lei para que pudessem então instruir os judeus, que eram pessoas que conheciam a lei muito mais do que eles, muitas vezes, né? Então eles tinham que conhecer muito bem para tentar levar o evangelho, porque o evangelho que é o condutor da graça de Cristo, né? Ouvindo a pregação da palavra que as pessoas alcançam a regeneração, são alcançadas pela graça. Então, normalmente essas pessoas eram carentes de fato de recursos materiais, né? Então, é por isso que Paulo fala aqui, para que nada lhes falte, né? Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei. É interessante que Paulo usa, né? O intérprete da lei, né? Normalmente eles eram os escribas, né? E tal. Mas aqui já um momento diferente da história, né? Mas provavelmente era alguém que, junto com Apolo, se dedicava a evangelizar os judeus, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Então Paulo orienta Tito, né, a prestar atenção nisso, para que esses que evangelizavam os judeus e que viajavam, tal, que não lhes faltasse nada. Verso 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Paulo relembra a comunidade cristã que não pode abandonar o cuidado com os pobres, né? Aqueles que são necessitados. Em primeiro plano, não pode haver ninguém necessitado na igreja. Se alguém passar alguma necessidade, deve ser prontamente atendido pela comunidade cristã. E em segundo plano, a sociedade onde a igreja está inserida. Nós devemos fazer o bem, tentar minimizar as dificuldades dos pobres, daqueles que estão carentes de recursos, que estão sofrendo, para que nós não nos tornemos infrutíferos nas boas obras. E por fim, ele termina aqui, né, as suas orientações com a despedida e a bênção. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. E aqui termina, então, as pastorais do apóstolo Paulo, né? As duas cartas a Timóteo e a carta a Tito. Futuramente eu farei um complemento sobre a carta a Filemon, que Paulo escreve a Filemon, que alguns consideram também uma carta pastoral. Tá? O próprio Calvino considerava uma carta pastoral. Eu vejo na carta de Paulo a Filemon, não propriamente uma carta pastoral, mas sim Paulo agindo como pastor, demonstrando as atitudes pastorais, intercedendo por Onésimo, que era um escravo, e intercedendo por Onésimo ao seu senhor, que era Filemon. Ambos eram cristãos, tanto Filemon como Onésimo. Futuramente pretendo, se Deus assim me permitir, fazer um complemento a essas pastorais com a carta a Filemon. Muito obrigado pela sua companhia durante o tempo em que estudamos essas pastorais, que tenha sido para sua edificação e, acima de tudo, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.